tipo pessoa nas festas. Aqui é louco. Ela é louca mesmo. Agora, a engraçadinho. Não aconteceu nada. Homem! Esse tipo é louco mesmo, né? Quero que vocês vejam o vídeo de poder ver. Não vem perceber mais. Ai, vai ser a comida da noite. Pronto, eu tirei. Das crianças. Beijo, é só das crianças. Tu pus a benção assim. Agora, aqui é um copo. É isso aí, importada. O barco que ela emprestou. Esses dias só caiu da ela, não pediu. Agora vamos pra cozinha, não? Pessoal, essa vai é muito importante. Não sabe ser. Ela é trabalhadora, ela escreve muito. E não sabe. Vou escolher, tá? Amigo, o que você tá fazendo? Peraí, deixa eu tirar você de costas. Não sei, já tá fazendo coisa. Entendeu? Beijo. Oi, amiga. Eu corrigi essa prova aqui, né? A gente vai desenhar uma tartaruga. Como é assim? Me ensina. Faz como esse. Pronto, você faz assim. Aí você pega essa perninha e você vai botando. Tá bom? Tá. Você pega aí, faz uma bola. Faz duas voltinhas. Aqui, ó. Faz a limpinha. E pronto. Que massa, menina. Tu aprendeu isso de onde? Você tem que fazer isso lá na minha antiga escola. Você passou como lá? Foi bem? Não. Eu sabia desenhar. Eu era melhor artista da escola. Eu comecei agora você é bem, viu?